Queridos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, de 1 a 7. É um texto muito conhecido, todo mundo conhece, desde lá do primário, né? Já leu, já releu, mas é um texto que você vai ver como ele é rico. É isso que é fantástico na palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais você tira. Né? E a palavra de Deus é maravilhosa. E eu convido os irmãos a abrirem Gênesis capítulo 3, de 1 a 7. E eu convido, se os irmãos puderem, ficar de pé, para que a gente possa ler. Porque daqui a pouco vocês vão sentar e descansa, né? Então estica aí um pouquinho, aproveita para relaxar, esticar a perna. E vamos ouvir o que a palavra de Deus nos diz nessa noite. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Amém? Vamos orar novamente. Senhor Deus bendito e gracioso, tem misericórdia de mim. Preciso do Teu Santo Espírito nesse momento para que me coloque na minha boca somente aquilo que o Senhor deseja que seja falado. Que possa falar ao Teu povo, para que eles sejam edificados e que Cristo seja glorificado nesta noite. Perdoa, Senhor, as minhas falhas e os meus pecados. Abençoe todo esse sermão, para que não haja desvio nem para a direita nem para a esquerda, tanto na mensagem como na atenção do Teu povo que aqui se encontra. Pedimos isso, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos? Queridos, eu gostaria de falar nessa noite sobre o Evangelho de Satanás. O que é o Evangelho? O que significa Evangelho? A palavra Evangelho significa boa nova. E que boa nova é essa? A palavra de Deus nos diz lá em João 3,16, que Lutero chamava de um mini-evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. E a palavra de Deus também vai dizer lá em João 8,51, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Em outras palavras, irmãos, o Evangelho não só promete a vida eterna, como promete também a não morrer, ou não morrerás, em outras palavras. É isso que o Evangelho está dizendo. Não morrerás, você viverá eternamente. E no texto que nós acabamos de ler aqui, palavras muito semelhantes foram ditas. Nós estamos lendo aqui no texto que tem uma serpente, e essa serpente diz para Eva: certamente não morrerás. Essa é a mensagem da serpente, que soa muito semelhante ao Evangelho. Não morrerás. Essa é a mensagem que a serpente traz para Eva e para Adão. Agora, quem é essa serpente? O livro de Gênesis, irmãos, foi escrito por Moisés. Lembre-se que ele está escrevendo para o povo, está relatando
a criação do mundo, a gênesis do mundo, a criação do mundo. E ele começa a relatar a formação dos céus, da terra, do sol, da lua, o dia e noite, da fauna e da flora, e a criação do homem. Deus cria o homem. E após criar o homem, Deus dá um mandamento para ele, planta um jardim e fala assim, olha, de todos os frutos das árvores do jardim vocês podem comer. Somente da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. Agora, a serpente aparece dizendo que eles certamente não morreriam se comessem desse fruto. Aqui nós temos a história da queda do homem, como o homem desobedeceu a esse mandamento de Deus e como que ele pecou. Agora, quem que é essa serpente, irmãos? O texto fala numa serpente, e é realmente uma serpente literal, porque o texto diz que ela era o animal mais sagaz daqueles que Deus tinha criado. Então era uma serpente, não é um conto de fadas, nem uma ilusão, mas é um animal mesmo. Agora, quem que é essa serpente? A própria palavra de Deus vai nos dizer quem é. Lá em Apocalipse 12, versículo 9, a palavra de Deus diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E o Senhor Jesus vai confirmar, quando ele diz lá em João 8,44, que o diabo, ele é mentiroso desde o princípio. E é isso que a serpente está fazendo aqui, mentindo. E outra coisa, Jesus diz também que ele é assassino desde o princípio. Foi Satanás quem tentou Eva para que desobedecessem a Deus, pecado entrasse no mundo e a morte entrasse no mundo. Então quem está por trás dessa serpente é o próprio Satanás, o diabo, aquele anjo que se rebelou contra Deus, que é inimigo de Deus. É ele quem está por trás da serpente. E aqui, irmãos, essa serpente traz uma mensagem muito parecida com a mensagem do Evangelho. O Evangelho promete, não morrerás. E a serpente também promete, não morrerás. Ela traz aqui um falso evangelho. E o que a palavra de Deus nos diz sobre falsos evangelhos? Quando você olha lá em Gálatas, capítulo 1, nos versículos de 6 a 8, a palavra de Deus diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Olha o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa da graça de Cristo para outro evangelho. Irmãos, a palavra de Deus diz que existe outro evangelho, e que esse outro evangelho está sendo pregado por aí. E ele não tem sido pregado, não é de agora não, irmãos, é lá do Jardim do Éden. E esse outro evangelho nada mais quer do que perverter o evangelho de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer também lá em Mateus 24:11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Jesus nos adverte que virão muitos falsos profetas e que vão pregar. E vão pregar o quê? Esse falso evangelho. E mais, Jesus disse lá em 2 João capítulo 1, versículo 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora. Esses falsos pregadores, esses falsos profetas estão espalhados pelo mundo todo e pregando esse falso evangelho. E mais, a palavra de Deus vai dizer lá em 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nos dias finais, antes da volta de Cristo, alguns apostatarão da fé, abandonarão a fé,
por obedecerem espírito enganadores e a ensino de demônios. A palavra de Deus nos diz que esse falso ensino, que essa falsa doutrina, vem de demônios. Queridos, a palavra de Deus nos adverte que existe um outro evangelho. A palavra de Deus nos adverte que virão muitos pregando esse falso evangelho. A palavra de Deus nos adverte que eles estarão no mundo todo. E a palavra de Deus nos adverte que esse evangelho nada mais é que o evangelho de Satanás, com o intuito de enganar e levar muitos à perdição. E aqui, irmãos, Jesus está nos advertindo para que a gente não venha ser enganado. Por isso nós precisamos saber quais são as características desse falso evangelho, desse evangelho satânico. E mais, quais são as características daqueles que ouvem e seguem esse falso evangelho. Em primeiro lugar, olha aí no versículo de número 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Aqui, irmãos, nós começamos a ver as características do evangelho de Satanás. A primeira característica é que esse evangelho se apresenta de várias formas. Nós aprendemos aqui que quem estava falando através da serpente era Satanás. E Satanás é um anjo. Por que ele não apareceu como um anjo? Por que ele não se revelou como anjo? Por que ele usou uma serpente? Por que ele usou um animal? Satanás faz isso, irmãos, porque ele usa várias formas para poder enganar. Porque a serpente era um animal que eles conheciam. Lembra que Adão teve que dar nome a todos os animais? Foi Adão quem deu o nome para a serpente. Ele conhecia a serpente bem, e ele sabia que a serpente era um animal sagaz. Sagaz significa um animal que tem um conhecimento. Sagaz significa alguém que tem um conhecimento maior do que outra pessoa. É uma pessoa esperta, inteligente. É assim que Satanás se apresenta. Alguém esperto, inteligente, alguém que tem um conhecimento que os outros não têm, que aprende mais do que os outros. Por isso que ele se apresenta como uma serpente e mais, como o animal mais sagaz daqueles que Deus tinha criado. Então, irmãos, quando nós falamos desse falso evangelho satânico, nós temos que aprender que Satanás se apresenta de várias formas. Ele pode se apresentar como um falso pastor, um falso padre, uma falsa religião, uma falsa igreja, mas pode se apresentar também, irmãos, como pensamentos, ideologias, falsas ideologias, filosofias, de várias formas. Satanás é cameleônico e ele se transforma de várias formas para poder enganar. E hoje, nos dias que nós temos vivido hoje, várias ideologias têm dominado, não só falsas religiões, mas ideologias. E uma das ideologias que mais tem dominado hoje e que tem enganado a muitos é o comunismo. Billy Graham dizia o seguinte, que o comunismo é a religião inspirada e, vamos dizer, fortalecida pelo diabo. O próprio Billy Graham chama o comunismo de religião. Está vendo como é que Satanás se transfigura para poder enganar? E quantas pessoas têm seguido isso? O comunismo é algo que matou mais do que o nazismo, matou 100 milhões de pessoas. O comunismo é uma ideologia que tem perseguido cristãos no mundo todo. E ele tem vindo para enganar. Satanás usa isso. Usa movimento LGBT, ideologia de gênero, usa todas essas questões para enganar. São ideologias, são falsos pensamentos, e que enganam a muitos. E muitos têm ouvido isso. Então ele assume várias formas. Mas ele não só assume várias formas, irmãos. Porque ele assume várias formas. Por quê?
para apresentar outras fontes de autoridade sem ser a palavra de Deus. É isso que Satanás faz. Olha, a Bíblia é arcaica, a Bíblia é ultrapassada. Não, vamos ser mais modernos, nós precisamos ser progressistas, precisamos evoluir. Há outras fontes de verdade sem ser a palavra de Deus. É isso que Satanás faz. E outra coisa, queridos, essa mensagem está sendo propagada em todos os lugares. Olha o que Satanás disse. Então, disse à mulher. Olha, para pensar, onde é que Satanás disse isso? Ele disse isso no paraíso. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando, que nem o paraíso estava isento da tentação de Satanás e dos falsos ensinos de Satanás. Então você está achando que igreja está isento de falso ensino? Que faculdade está isento de falso ensino? Que política está isento de falso ensino? Que escola está isento de falso ensino? Que filme está isento de falso ensino? Que livro? Satanás tem propagado a sua mensagem em todos os lugares. E ele tem propagado. E uma estratégia que ele mais gosta de usar, irmãos, é acusar os outros daquilo que ele é. Satanás está acusando Deus aqui de ser mentiroso. Você parou para perceber isso? Ele virou para Eva, Deus está mentindo. Mas quem que é o mentiroso? É ele. Ele que é o mentiroso. Essa é uma estratégia de Satanás. Ele acusa os outros daquilo que ele é. Geralmente as pessoas que mais acusam os outros, se você for olhar para a vida deles, você vai ver que eles são aquilo que eles falam que acusam os outros. Acusam a igreja de ser intolerante, acusa a igreja de ser racista, acusa a igreja de separar as pessoas, mas são essas pessoas que são intolerantes, que botam fogo nas igrejas, são essas pessoas que matam, que perseguem. Não é a igreja que faz isso. Essa é uma estratégia de Satanás, irmãos. E outra coisa, ele distorce a palavra. É uma das estratégias que Satanás mais gosta, é distorcer a palavra. Porque quando você domina uma palavra, você domina um povo. Ele disse assim, Deus disse, certamente morrereis. E ele disse, certamente não morrereis. Ele está usando a palavra de Deus e está dominando. Pare para pensar, irmãos, aquelas pessoas, nós vivemos aqui um período político, mas é só para ilustração. Geralmente aqueles que mais falam em democracia são os mais antidemocráticos. Nós vimos aí algumas manifestações de povo na rua, as pessoas com os filhos, orando e tudo. Esse movimento é chamado de antidemocrático. Aqueles que saem para a rua com máscara, quebrando, botando fogo em tudo, é chamado de democrático. É o domínio da palavra. Você domina a palavra, mas usa ela de forma errada. Isso cria um bloqueio na mente da pessoa, porque ele acusa a pessoa de ser aquilo que ele é, e aí você não pode falar mais nada. Quer ver um exemplo? Coreia do Norte. Sabe como é que chama a Coreia do Norte? Sabe qual é o nome da Coreia do Norte? República Popular Democrática da Coreia. Tem democracia ali, irmãos? Está vendo como que Satanás é estrategista? Como é que ele usa para enganar as pessoas? E não só isso, irmãos. Várias religiões usam de palavras semelhantes à palavra de Deus. Muitas igrejas, se você for ver igrejas, usam palavras semelhantes, fala que Jesus é Deus, que Jesus é isso, mas se você for ver no fundo, aquelas igrejas não creem em nada do que está na palavra de Deus. É isso que é a estratégia de Satanás e está sendo propagada no mundo. Agora preste atenção, irmão, em outra coisa. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem? A palavra de Deus diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira coisa que a mensagem de Satanás nos apresenta é desfigurar a imagem de Deus. Aqui no original,
Eva usa a palavra Elohim. Elohim significa Senhor. Ele não usa a palavra Jeová. Quando ele disse Deus, ele está usando a palavra Elohim, que significa Senhor. Ele está enfatizando o quê? O senhorio de Deus. E não usa o nome Jeová, que significa mais misericordioso. O que Satanás está fazendo aqui, irmãos? Ele está usando de forma enganosa, elevando um atributo de Deus. Quando ele diz que Deus é só Senhor, 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 ele está elevando um atributo de Deus, que talvez seja a ira de Deus ou a justiça de Deus. Quando você eleva só um atributo de Deus em detrimento de outro atributo, você está desfigurando Deus. Quer ver um exemplo? Quando você prega, Deus vai mandar todo mundo para o inferno, Deus é justo, a ira de Deus, você esquece da misericórdia de Deus e da salvação, você está desfigurando Deus. E quando você prega só sobre o amor, Deus é amor, você está esquecendo da justiça de Deus e você está desfigurando Deus. Em muitas igrejas, Deus está desfigurado. Certa vez um pastor apareceu para o pregador Paul Washer e falou assim: pastor, eu queria que você pregasse lá na minha igreja. Pois não, eu queria que o senhor fizesse um seminário lá. Ele falou: sobre o quê? Ele falou: sobre os atributos de Deus. Aí ele virou para o pastor e falou: o senhor tem certeza que o senhor quer que eu pregue sobre isso? Eu falei: tenho. Ele falou assim: olha, a sua igreja vai esvaziar. Como assim vai esvaziar? Meu amigo, na hora que eu começar a pregar quem é Deus de verdade, muita gente vai sair da igreja. Porque as pessoas não sabem quem é Deus de verdade. Na verdade, elas creem num Deus desfigurado e não no Deus da Bíblia. Tem muita gente que não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Porque tem ouvido uma mensagem que não é compatível com a palavra de Deus. Essa é a primeira característica do falso evangelho de Satanás, é desfigurar a imagem de Deus. Outra característica, ele nega a autoridade da palavra de Deus. Olha o que ele diz: é assim que Deus disse? Satanás está zombando da palavra de Deus. Mais para frente ele vai dizer assim: certamente não morrereis, ou seja, ele está negando a autoridade da palavra de Deus. Qualquer igreja, qualquer religião que negue a autoridade da palavra de Deus, ou que coloque a palavra de Deus em igualdade ou inferior em autoridade, essa igreja está pregando um evangelho satânico. Ou a palavra de Deus é a fonte de autoridade, ou ela não é. Se tem outra compatível com ela, no mesmo ponto de igualdade, esse evangelho não é o evangelho de Deus, é um evangelho mentiroso. A palavra de Deus é a fonte da verdade e da autoridade. Eu pergunto para vocês aqui: alguém tem coragem de comprar um imóvel sem ter uma escritura? Quem tem coragem, levanta a mão aí. Não, né? Por quê? Por que tem que estar escrito? Não basta falar, não? E como é que as pessoas confiam na vida eterna, irmãos, em coisas que não está escrito? Olha que loucura! A palavra de Deus é a fonte de autoridade do crente. E nós temos que entender isso. Outra coisa. E agora nós vamos ver nos versículos de 2 e 3. Abra sua Bíblia aí. 2 e 3. Vamos ler todos juntos? Respondeu-lhe: aqui. Agora, irmãos, vamos ver aqui a característica daqueles que ouvem e seguem a mensagem de Satanás. Primeira característica, eles flertam com falsos ensinos. Olha que coisa interessante. Quando Eva viu a serpente falando, e mais do que falando, conjecturando questões teológicas, é assim que Deus disse, era para ela ter saído correndo.
e ido buscar Deus, ou Adão, e falar assim, olha, tem uma serpente falando, a serpente não fala. E mais, ela está discutindo questões teológicas. Tem alguma coisa errada. Mas ela não faz isso, ela fica ali e bate papo com a serpente. Ela flerta com falsos ensinos. Irmãos, hoje com o advento do YouTube, irmãos, tem muita gente flertando com falsos ensinos. Cuidado com isso. Tem muita gente que vem na igreja e entra no YouTube, vai escutar falsos pastores, falsos pregadores, falsas religiões. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado com flertar com falsos ensinos. Cuidado. Foi o que Eva fez. Flertou. Corra disso. Saia disso. Busque, se você tem alguma dúvida, tem a mim, tem os presbíteros, tem um pastor, vem tirar dúvida. Vem conversar com a gente. Mas não flerte com falsos ensinos, para que você não caia no engano de Satanás. Outra coisa, da característica daqueles que ouvem e seguem o ensino de Satanás, eles não conhecem a palavra de Deus profundamente. Olha o que Eva disse. Eva disse o seguinte: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Deus não falou isso. Deus não falou que não podia tocar. Deus só disse que podia comer. O que acontece, irmãos? São pessoas que não conhecem a palavra de Deus profundamente. E quando você não conhece a palavra de Deus profundamente, você está suscetível a cair no engano de Satanás. Precisamos conhecer a palavra de Deus, irmãos. Conheçamos e sigamos em conhecer ao nosso Deus. Outra coisa, a característica daqueles que ouvem e seguem os ensinos de Satanás é que eles relativizam a palavra de Deus. Olha o que Eva disse aqui. Nem tocarei nele para que não morrais. Deus não disse isso. Deus disse assim, certamente morrereis. Eva disse assim, para que a gente não morra, talvez a gente vai morrer, talvez sim, não sei. Ela está relativizando, ela está suavizando a palavra de Deus. É isso que ela está falando aqui. Relativizando. E é assim que são as coisas. Que isso? Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Deus é amor. Para com isso. Você acha, Eva, que Deus está preocupado com o que você come? Pode comer do fruto. Pode comer à vontade. Você acha que esse pecadinho que você está vivendo aí, que Deus se importa com isso? Deixa de bobagem. Relativizam o pecado. As pessoas dizem assim, você vai para o inferno ou vai para o céu? Não, eu vou para o céu. Por que você vai para o céu? Eu não mato nem morro. Eu não mato e nem roubo. Desculpa, não mato nem morro é boa, né? Não mato nem roubo. Aí o outro fala assim, não mata nem rouba, mas adultera, fala mal do outro, cobiça, dá falso testemunho, e isso tudo está nos testemunhos de Deus, nos mandamentos de Deus. Então, nós não podemos relativizar a palavra de Deus. Então, é isso que essas pessoas fazem, eles relativizam a palavra de Deus. E isso é terrível, porque o Senhor Jesus disse, passará céu e terra, mas nenhum tio da palavra vai passar. Nós não podemos relativizar a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é relativizada dentro das igrejas, isso é terrível. A palavra de Deus pode ser, você pode estar caindo num falso engano de Satanás. Outra coisa, vamos ver aqui nos versículos de número 4 a 5. Abra sua Bíblia aí e leia para mim. 4 e 5. 4 a 5, lê para mim, irmãos. Agora nós vamos ver novamente novas características do evangelho de Satanás. Primeira coisa que o evangelho de Satanás prega, ele nega o juízo de Deus. Olha o que Satanás está dizendo aqui.
Certamente, é certo que não morrereis. É isso que Satanás prega, irmãos. Não há juízo final, não há inferno, não existe isso. Pare com essa bobagem. Morreu, acabou. Morreu, você vai reencarnar. Morreu, você volta de novo. Se morreu, você vai para o purgatório e lá reza uma missa e acabou, e você volta de novo. Isso é engano satânico. Morreu, segue-se o juízo. É isso que Satanás mais gosta, porque é isso que o homem mais quer ouvir. Sabe o que o homem mais quer ouvir? Que não existe inferno. E não sou eu que digo não, é você só ouvir a música de John Lennon, Imagine. Imagine se não houver céu nem inferno. É isso que ele diz na mensagem dele. É isso que o homem mais anseia, que não exista inferno. E é isso que ele quer ouvir. É certo que não morrereis. E muitas igrejas têm pregado isso, irmãos, mas não se fala mais no inferno no púlpito. Parece que o inferno congelou. Não há mais inferno, não há mais justiça de Deus, não há mais justiça, juízo de Deus, não mais a ira de Deus. Outra coisa, que é característica do evangelho de Satanás, ele remove o temor de Deus do coração dos homens. O tempo todo Satanás está tirando do coração de Eva o temor de Deus. Pode comer. O que é isso? Larga de ser boba. Não vai acontecer nada com você não. Ela está tirando de Eva o temor do Senhor. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje muitas igrejas parecem tudo menos igreja. Não há reverência, não há temor a Deus. Tem igrejas hoje que parecem mais um carnaval. Mais um clube, mais um, como é que é o nome que usa? Na minha época era discoteca, né? Agora qual que é o nome aí que se usa hoje em dia? Rave. Não, tem outros nomes também, como é que é? Balada. A igreja está parecendo balada. Tirou-se o temor do Senhor, irmãos. Outra coisa, o que Satanás mais gosta de usar é o uso bíblico de palavras com duplo sentido. Deus disse, certamente morrereis, e ela disse, certamente não morrereis. Satanás adora usar isso. Ela vai falar em trindade, ela vai falar em Jesus, ela vai falar em salvação, mas tudo com duplo sentido. Não é o sentido verdadeiro. Se você ver as testemunhas de Jeová e perguntar para ele, Jesus é Deus? Ele vai falar que é. Só que para as testemunhas de Jeová, Jesus é um Deus com letra minúscula. É um duplo sentido. Ele não é o Filho de Deus. É isso que vocês têm que entender. Satanás gosta de usar palavras bíblicas com duplo sentido para enganar. Você até ouve e fala assim, nossa, parece que eu estou dentro de uma igreja mesmo. Estão falando aqui em salvação, em pecado. Mas o que é pecado? O que é inferno? Não tem nada a ver com o que a palavra de Deus ensina. Tem um duplo sentido. Outra coisa que o evangelho de Satanás prega, ele nega o pecado e apresenta o pecado como uma visão elevada, ocultando as consequências. Olha o que Eva diz, olha o que Satanás, a serpente, disse para Eva. Pode comer, você não vai morrer não. E mais, sabe o que vai acontecer? Vai abrir os seus olhos, e vocês serão como Deus. Olha que mensagem maravilhosa. Pode fazer o que está errado, pode pecar, e mais, você vai ser elevada. Irmãos, nós não estamos vivendo esses tempos hoje. Você não pode falar em pecado dentro das igrejas, que muitas pessoas se levantam e reclamam. Você vai falar sobre o homossexualismo, tem gente que se levanta e confronta, acha ruim. Vai falar sobre o pecado, adultério, divórcio, pessoas não gostam. Esses dias o pastor saiu na revista, pastor Godin, falou o seguinte, que as igrejas evangélicas têm que pedir perdão para os homossexuais. E que os homossexuais têm que ter orgulho de serem gays. Esse é o falso evangelho.
ele não só nega o pecado, como eleva o pecado. Orgulho, você precisa ter orgulho. É isso que Satanás está dizendo. Quando você peca, quando você desobedece a Deus, é como se você fosse alguém inteligente, sábio. Como diz o outro, é um cara, um bambambam, esperto. É isso que Satanás prega, esse falso evangelho. Outra coisa, agora no versículo de número 6, lê para mim aí, irmãos, versículo de número 6. Agora nós vamos ver novamente as características daqueles que ouvem e seguem o evangelho de Satanás. Primeiro, diz aqui que ela viu. Eva vendo. Aqui está uma característica. As características das pessoas é que elas são pessoas que não estão dispostas a viver pela fé. Elas estão dispostas a viver pelo aquilo que veem. Então tem que ir na igreja, tem que ter milagre, tem que ter cura, tem que ter testemunho, porque se não tiver isso, se eu não ver, não serviu. São pessoas que estão assim, atrás de ver, e não dispostas a viver pela fé. E a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados a viver pela fé, e não pelo que vê. Outra coisa, diz assim, árvore desejada para dar entendimento. São pessoas que não querem seguir os mandamentos de Deus, mas os seus próprios mandamentos. Olha que interessante, a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do... Mas Eva disse, viu, ela não falou assim, vendo que a árvore era boa para dar conhecimento, ela falou assim, a árvore é boa para dar entendimento. Eva não buscou conhecimento, Eva buscou entendimento. Há uma diferença entre entendimento e conhecimento. Entendimento aqui, irmãos, é o conhecimento na prática. Ou seja, em outras palavras, o que Eva estava buscando? Eva estava querendo o direito de dizer o seguinte, eu sei o que é certo e o que é errado para a minha vida, e não Deus. É isso que Eva queria. É isso que Eva queria. Ela queria ser senhor da vida dela. Ela queria dizer o seguinte, eu é que sei o que é certo e eu que sei o que é errado para a minha vida. Vocês já ouviram isso nas suas casas? Ô mãe, você é careta, eu que sei o que é bom para a minha vida, você não sabe de nada não. Vocês já ouviram isso? De onde que vem isso? É isso que Eva queria. E essas pessoas estão atrás disso. Elas estão atrás dessa mensagem, que elas podem decidir o que é melhor para as suas vidas. Outra coisa. Deu também o marido e ele comeu. São pessoas que procuram ser agradadas e não agradar a Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. A palavra de Deus diz que Adão não foi enganado. Quem foi enganado foi Eva. Então por que Adão comeu do fruto proibido? O Senhor Deus vai dizer, visto que atentaste para a palavra da tua mulher. Adão comeu do fruto, sabe por quê? Porque ele quis agradar a mulher. Não diz a palavra de Deus que a pior coisa que tem é você morar com uma mulher rixosa? Você já pensou que a mulher reclamando no ouvido dele? Eu comi, você não vai comer. Você não me ama. Come, você me ama mesmo. Prova que você me ama, come. E ficou o dia inteiro na cabeça daquele homem, e aquele homem falou, vou comer. Vou comer. Comeu para quê? Para agradar a mulher. E não para agradar a Deus. Cuidado com isso, irmãos. Tem pessoas que vão para as igrejas e falam assim, não gostei do louvor, não gostei do pregador, não gostei disso. As pessoas ficam procurando igreja que agradem elas. Não, irmãos, vocês têm que procurar uma igreja que prega a palavra de Deus de verdade. Porque muitas das vezes a palavra de Deus vai ser pregada e não vai agradar ninguém. Porque a palavra de Deus confronta o pecado do homem. O culto não é para você, o culto é para Deus.
Entenda isso. Outra coisa, que a palavra de Deus diz aqui, que é característica daquelas pessoas. Deu também ao marido e ele comeu. São pessoas movidas pela cobiça. Essa é a característica daqueles que ouvem o evangelho de Satanás. Elas são movidas pela cobiça. Por que Eva comeu do fruto? Porque ela viu que era bom para dar entendimento. Ela cobiçou o entendimento. Hoje, irmãos, muitas pessoas vão nas igrejas porque elas cobiçam. Não porque elas estão atrás de Deus, não. É porque elas cobiçam uma cura, cobiçam um emprego melhor, cobiçam serem ricas. E essas igrejas estão cheias. Porque é isso que eles querem ouvir. E é isso que Satanás prega. Vem para cá, se você é empregado, você vai virar patrão. Vem para cá, se você ganha 1.000, você vai agora ganhar 100.000. Cobiça. É isso que essas igrejas trabalham com as pessoas. Cobiça, porque é isso que elas querem ouvir. Queridos, e agora, no versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui nós temos a consequência de dar ouvido à mensagem do falso evangelho ou do evangelho de Satanás. A consequência é vergonha, é pecado, é morte. É essa que é a consequência. Essa é a consequência. Foi isso que Adão e Eva colheram. E é isso que essas pessoas vão colher se continuarem dando ouvido ao falso evangelho de Satanás. Eu queria concluir dizendo o seguinte, irmãos. Lembre que eu disse que Gênesis foi escrito por Moisés? Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, vocês têm que prestar atenção para quem ele estava escrevendo. Quem eram os primeiros ouvintes ou os primeiros leitores de Moisés? Eram pessoas que tinham acabado de sair do Egito, onde a serpente era adorada, era cultuada. E eles estavam para entrar em Canaã, onde também a serpente era cultuada e adorada. Em muitas religiões, a serpente era símbolo de vida, porque como a serpente troca de pele, então a serpente era símbolo da vida eterna. A serpente era símbolo do conhecimento, era símbolo da ciência. Nós sabemos que na medicina tem a serpente, era o símbolo da ciência, era o símbolo do conhecimento, era o símbolo do bem e do mal. E Moisés está alertando aquele povo: olha, vocês vão entrar ali e vocês vão se ver de frente com falsos ensinos, com falsos deuses, com falsas pregações. Cuidado com isso. A única fonte de verdade está em Deus. Ele é o Deus verdadeiro. É nele que está a verdade. Aquele que deram ouvido à mentira, olha o que aconteceu. A morte entrou no mundo e se desviaram. É isso que Moisés está falando para o povo, alertando sobre os falsos ensinos e as consequências de seguir esses falsos ensinos. É isso que Moisés está dizendo. E é isso que Moisés está nos alertando, e a palavra de Deus nos alerta hoje, irmãos. Olha, o fim é trágico. Agora preste atenção para o que eu vou te dizer. No jardim do Éden tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas tinha outra árvore também, que era a árvore da vida. O que Satanás promete para Eva é a vida eterna, sem ter que comer da árvore da vida. Ele promete assim, você não vai morrer, você vai ter vida. Mas comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era desobedecer a Deus, e não a árvore da vida. E nós sabemos, irmãos, que a árvore da vida é o símbolo de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a vida. Ele é a vida. Ele é a árvore da vida. E o que Satanás promete, irmãos?
vida eterna sem Jesus. Qualquer religião que promete vida eterna sem Jesus, não vem de Deus, vem de Satanás. Jesus é a vida, Ele é o Senhor. E nós temos que estar preparados para não cairmos nesse engano, no engano de Satanás. E para isso, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos, irmãos, seguir a palavra de Deus e aplicar aquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. É a Cristo que nós temos o que ouvir, irmãos, e não o falso evangelho. Por isso, igreja do Deus vivo, não se deixem desviar, não se deixem enganar, ouçam a Cristo, Ele é a verdade, a ele ouvir. Que Deus abençoe a sua igreja.